Eu estava ali, sentada no sofá, mas era como se ninguém realmente me visse. A sala tinha aquela aparência de casa organizada demais, sabe? Tudo no lugar certo, tudo funcionando como deveria. O ventilador girava devagar no teto, a TV ficava ligada sem ninguém realmente assistir, e o relógio na parede marcava o tempo com uma calma quase cruel, como se cada segundo fizesse questão de lembrar que nada mudava ali. Mas não era a casa que estava vazia. Era algo entre nós. Meu marido estava por perto. Na mesma casa, no mesmo espaço, na mesma rotina que a gente já tinha repetido tantas vezes que virou automático. Mas, mesmo assim, existia uma distância que eu não sabia mais como atravessar. Você já sentiu isso? Estar ao lado de alguém e ainda assim sentir que está sozinha? Eu olhei para ele por um instante. Ele mexia no celular, distraído, como se aquilo fosse mais importante do que qualquer coisa ao redor. Não havia pressa, não havia emoção. Só um tipo de presença mecânica, como alguém que cumpre um papel. E eu fiquei ali, no sofá, sem saber exatamente quando foi que comecei a me sentir assim. Porque não aconteceu de uma vez. Não houve briga. Não houve explosão. Foi mais como se o amor tivesse perdido o som. No começo, a gente ainda se procurava dentro da rotina. Pequenos gestos, pequenas palavras. Um chegou bem, dito sem olhar, um toque rápido no ombro, um sorriso cansado no fim do dia. Mas aos poucos, tudo foi ficando menor. As conversas ficaram mais curtas. Os olhares, mais rápidos. Os silêncios, mais longos. E hoje, aquele silêncio já não parecia só ausência de fala. Parecia presença de distância. Eu ajustei minha posição no sofá, tentando encontrar algum conforto que não vinha. A casa cheirava a café antigo e ar parado. Aquele tipo de cheiro que fica quando o dia passa, mas nada realmente acontece dentro dele. Ele levantou por alguns segundos, foi até a cozinha, voltou com um copo de água. Colocou na mesa. E não disse nada. Nem eu. E isso era o mais estranho de tudo. Porque antes, até o silêncio entre nós tinha significado. Agora não. Agora era só vazio. Eu me peguei observando pequenos detalhes. O jeito como ele evitava olhar diretamente para mim. O modo automático como se movia pela sala. A forma como parecia mais confortável dentro do próprio mundo do que dentro do nosso. E eu comecei a entender, sem querer entender de verdade, que algo tinha mudado há muito tempo. Só que eu ainda estava ali, tentando fingir que não. A sala continuava igual. O sofá continuava o mesmo. Mas eu não. E talvez ele também não. Naquele momento, eu não sabia ainda o que viria depois. Só sabia que aquele silêncio já não era normal. E que alguma coisa dentro de mim estava prestes a perceber isso de verdade. A gente não percebe o momento exato em que o amor muda. Não existe aviso. Não existe conversa clara dizendo a partir de hoje, tudo vai esfriar um pouco. Só acontece, devagar, quase educadamente, como se o próprio tempo tivesse decidido diminuir o tom das coisas. A gente não terminou. Só deixou de se encontrar dentro do mesmo amor. No começo, eu ainda conseguia lembrar de como era diferente. Havia uma leveza entre nós, uma facilidade que não exigia esforço. Ele chegava em casa e ainda existia uma troca real, não perfeita, mas viva. Eu esperava por ele me procurava com o olhar, e até o silêncio tinha uma espécie de sentido. Mas depois, tudo começou a virar repetição. Ele acordava, trabalhava, voltava. Eu fazia café, organizava a casa, tentava preencher os espaços do dia com pequenas tarefas que davam a sensação de controle. E assim os dias iam se acumulando, um em cima do outro, como páginas iguais de um livro que ninguém mais lia com atenção. Ele estava lá. Mas não estava comigo. E isso foi ficando normal demais. No início, eu tentava ignorar. Dizia para mim mesma que era cansaço, rotina, responsabilidade. Que todo casal passa por fases assim. Mas tem uma diferença entre estar cansado e estar distante. E eu comecei a sentir essa diferença no jeito como ele respondia minhas perguntas sem olhar, no modo como o toque dele foi ficando automático, quase sem intenção. Eu me lembro de uma noite específica. Ele estava sentado na poltrona, mexendo no celular. Eu falei algo simples, não lembro exatamente o que, e ele respondeu aham, sem tirar os olhos da tela. Naquele instante, não doeu. Só ficou estranho. Como se eu tivesse falado dentro de um quarto vazio. Depois disso,
eu comecei a reparar em coisas pequenas. Pequenas demais para alguém de fora notar, mas grandes demais para eu ignorar. O jeito como ele não perguntava mais sobre o meu dia. Como as refeições aconteciam em silêncio, sem aquele interesse natural que existia antes. Como ele passava por mim na casa sem aquela pausa mínima de presença. E o mais difícil não era o que ele fazia. Era o que ele deixava de fazer. Porque quando alguém para de te escolher nos pequenos momentos, você começa a entender que algo maior já se perdeu. Eu ainda estava ali, vivendo a mesma vida. Mas não era mais a mesma história. Às vezes eu me pegava tentando lembrar quando foi a última vez que ele me olhou como antes. Não aquele olhar de hábito, mas aquele olhar de presença. E quanto mais eu tentava lembrar, mais percebia que isso já tinha se apagado há tempo demais. E o mais confuso é que não houve ruptura. Não houve discussão final. Só um afastamento silencioso, contínuo, como maré que recua sem fazer barulho, mas vai levando tudo aos poucos. Eu continuei tentando. Ele continuou vivendo. E entre nós ficou algo indefinido, difícil de nomear. Não era amor como antes. Mas também não era ausência completa. Era costume. E talvez isso seja o mais perigoso de tudo. Porque o costume não machuca de uma vez. Ele só vai apagando a intensidade até que a gente esquece como era sentir de verdade. E naquele ponto, eu ainda não sabia, mas algo dentro de mim já começava a se preparar para entender isso. Aquele dia começou como qualquer outro. E talvez seja exatamente isso que o tornou tão estranho depois. Eu acordei com a mesma luz entrando pela janela, o mesmo barulho distante da rua, a mesma sensação de que a casa já sabia exatamente como seria o resto do dia. Tudo parecia previsível demais, organizado demais, quieto demais. Eu estava no sofá antes mesmo de perceber. Como se aquele fosse o meu lugar natural dentro da rotina. O mesmo sofá, o mesmo silêncio, a mesma espera sem nome. Ele estava em casa. Movendo-se pela sala, pegando coisas pequenas, arrumando detalhes que ninguém realmente reparava. Mas havia algo diferente nele naquele dia. Não era algo óbvio. Não era uma mudança que alguém apontaria facilmente. Era mais sutil, mais interno. Como se ele estivesse presente de um jeito que eu não estava acostumada. Ele passou por mim uma vez. Depois outra. Na segunda vez, ele parou por um segundo a mais. E isso foi o primeiro sinal. Não de algo grande, mas de algo fora do padrão. Você já sente quando o ar muda sem ninguém dizer nada? Quando o ambiente continua o mesmo, mas a sensação dentro dele não é mais igual? Foi assim. Eu fiquei no sofá, observando sem parecer que estava observando. Fingindo distração, mas percebendo tudo. O jeito como ele respirava mais devagar. O modo como ele evitava fazer barulho desnecessário. Como se estivesse tentando não quebrar alguma coisa invisível. Ele sentou. Do outro lado da sala. E não disse nada por um tempo. Só ficou ali, olhando para o chão, depois para a parede, depois para mim. E naquele olhar havia algo que eu não conseguia decifrar. Não era carinho. Não era frieza. Era outra coisa. Algo entre decisão e hesitação. Ele me olhou de um jeito, como se tivesse algo que eu ainda não sabia. Eu senti um leve incômodo no peito. Não era medo ainda. Era aquela sensação de quando você percebe que uma conversa importante está prestes a acontecer. Mas ninguém começou a falar. Eu mudei de posição no sofá. Ele também. Pequenas coisas. Mas carregadas. Ele pigarreou uma vez, como se estivesse tentando organizar pensamentos que não queriam sair em palavras. Levantou, foi até a cozinha, voltou sem nada nas mãos. E sentou novamente. O silêncio entre nós naquele dia não era vazio. Era cheio demais. Cheio de coisas não ditas. Cheio de algo que estava sendo segurado com força. E isso começou a me deixar inquieta. Porque o normal tinha sido sempre o contrário. Silêncio vazio, rotina previsível, nada além do que já conhecíamos. Mas aquele dia não era assim. Aquele dia parecia preparado. Como se alguma coisa estivesse sendo colocada no lugar aos poucos, sem que eu percebesse exatamente o que era. E eu não sabia ainda o que viria depois. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não conseguia relaxar dentro da própria casa. Porque tudo parecia normal demais. E quando tudo parece normal demais, é quando alguma coisa está prestes a mudar. A pequena coisa que mudou tudo foi no sofá. Mais uma vez,
naquele mesmo lugar onde tantas coisas sem importância tinham acontecido entre nós. Conversas soltas, noites silenciosas, distrações que pareciam seguras. Mas naquele dia, o sofá deixou de ser só um móvel. Ele virou o cenário de algo que eu ainda não sabia nomear. Eu estava sentada, como sempre. As mãos apoiadas no colo, o olhar perdido em algum ponto da sala que eu nem prestava mais atenção de verdade. Ele se aproximou devagar, como se estivesse escolhendo cada passo antes de dar. E parou na minha frente. Por alguns segundos, ele não disse nada. Só ficou ali, respirando mais fundo do que o normal. E isso já foi suficiente para me deixar em alerta. Porque quando alguém muda o jeito de respirar perto de você, você sente antes mesmo de entender. Ele sentou ao meu lado, mais perto do que o habitual. Não era invasivo, mas também não era casual. Era intencional. E essa diferença muda tudo. Ele olhou para mim. Dessa vez sem desviar, sem fugir, sem aquela distração que já tinha virado parte da nossa rotina. E então ele fez algo simples. Algo pequeno, mas que carregava um peso que eu não soube medir na hora. Ele estendeu a mão e tocou a minha. Não foi um gesto apressado, nem inseguro. Foi direto, calmo, quase definitivo. E o mundo, por um segundo, pareceu perder o som. Eu lembro de ter sentido o ar ficar mais lento, como se o tempo tivesse decidido parar para observar a minha reação. Mas eu não reagi. Não imediatamente. Porque aquilo não era só um toque. Era uma quebra. De padrão. De distância. De tudo o que tinha virado nossa normalidade. Naquele instante, eu entendi que algo entre nós tinha mudado para sempre. Eu olhei para a mão dele sobre a minha. E o mais estranho não foi o gesto em si. Foi o fato de que aquilo parecia planejado emocionalmente há muito tempo. Como se ele tivesse ensaiado aquele momento dentro de si, esperando coragem suficiente para deixá-lo acontecer. Eu senti meu peito apertar. Não de dor clara, mas de confusão. Daquelas que não chegam gritando, chegam caladas, ocupando espaço por dentro. Eu levantei os olhos para ele. E encontrei algo diferente ali. Não era o homem da rotina. Não era o marido distante dos últimos meses. Era alguém que parecia estar à beira de uma decisão que eu ainda não tinha sido avisada que existia. Eu puxei a mão devagar. Não com raiva, mas com instinto. Como quem tenta se localizar de novo depois que o chão muda de lugar. Ele não insistiu. Só me observou. E isso foi ainda mais intenso. Porque o silêncio que veio depois não era o mesmo dos outros dias. Era um silêncio que esperava a consequência. E eu percebi, com um frio estranho por dentro, que aquele simples gesto tinha aberto uma porta. Uma porta que talvez eu não soubesse mais fechar. Eu não soube como reagir depois daquele momento. Nada voltou ao normal. Mas o mais estranho é que também não aconteceu nada grande o suficiente para justificar o quanto tudo dentro de mim tinha mudado. A gente ficou ali, sentados no sofá. A mesma sala, a mesma luz entrando pela janela, o mesmo som distante da rua. Mas tudo parecia deslocado, como se a realidade tivesse perdido a posição certa por alguns milímetros. E, às vezes, é isso que mais incomoda. Não é o impacto. É a desorientação. Eu olhava para ele e não sabia mais onde colocar o olhar. Se eu fingia que nada aconteceu, parecia falso. Se eu encarava o que aconteceu, parecia demais para entender. Eu queria reagir, mas meu corpo não sabia como acompanhar o que eu sentia. Ele também não falava. E esse silêncio agora tinha outro peso. Não era mais o silêncio da rotina, nem o silêncio da distância. Era o silêncio depois de algo que cruzou uma linha invisível. Eu senti meu peito apertado de um jeito que não era exatamente dor. Era confusão emocional pura, sem forma definida. Como se alguém tivesse mexido em algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu levantei da sala por alguns segundos. Fui até a cozinha. Abri a geladeira sem necessidade nenhuma. Fechei. Abri de novo. Só para fazer alguma coisa com o corpo enquanto a mente tentava alcançar o que tinha acontecido. Mas não alcançava. Porque não era algo lógico. Era emocional. E emoção não se organiza tão fácil. Quando voltei para a sala, ele ainda estava lá. Na mesma posição. Como se estivesse esperando uma resposta que eu não tinha preparado. E isso me deixou ainda mais perdida. Porque ele parecia saber exatamente o que tinha feito. E eu não.
Ou talvez eu soubesse. Mas não queria admitir. Sentei de novo. Mais devagar dessa vez. Como se o sofá tivesse mudado de textura. O silêncio entre nós agora não era confortável em nenhum nível. Era consciente. E isso piora tudo. Porque quando o silêncio é automático, você ignora. Mas quando ele é percebido, ele pesa. Eu olhei para minhas mãos. Ainda sentia o toque dele nelas, mesmo depois de ter se soltado. E isso me assustou mais do que eu queria admitir. Não era saudade. Não era aceitação. Era impacto emocional sem tradução. Eu me peguei respirando mais devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar alguma coisa que já estava instável. E naquele momento eu percebi uma coisa que não queria perceber. Eu não estava mais dentro da mesma versão daquela relação. Algo tinha sido deslocado. E eu ainda não sabia se isso era o começo de uma ruptura, ou o começo de algo que eu não tinha escolha a não ser entender. O peso do silêncio depois daquele dia, a casa não ficou diferente por fora. Mas por dentro, tudo tinha mudado de lugar. A rotina continuou. O café sendo feito no mesmo horário. Os passos no corredor acontecendo como sempre. A televisão ligada no fundo da sala, preenchendo o espaço que ninguém realmente ocupava emocionalmente. Mas entre nós dois, havia algo novo. Algo que não tinha nome, mas tinha presença. E era pesado. Eu percebi isso na manhã seguinte, quando acordei e ele já estava levantado. Não houve conversa sobre o dia anterior. Não houve tentativa de explicação. Não houve sequer um olhar mais longo do que o necessário. Só o básico. O mínimo. O suficiente para sobreviver ao dia sem tocar no que realmente importava. E isso, de alguma forma, doía mais do que qualquer discussão. O silêncio dele gritava mais alto do que qualquer explicação. Eu comecei a reparar em como ele evitava certos momentos. Se eu entrava na sala, ele mudava de posição. Se nossos olhos se encontravam, era por menos de um segundo. Se havia chance de conversa, ele criava outra tarefa. Era como se estivéssemos ambos andando ao redor de algo frágil demais para encarar de frente. Mas o problema é que o silêncio não desaparece quando você ignora. Ele cresce. Ele ocupa espaços. Ele se instala. E naquela casa, ele já tinha tomado conta de tudo. Eu me sentava no sofá e sentia o mesmo lugar, mas não a mesma sensação. Agora o sofá carregava memória. E cada lembrança recente parecia mais pesada do que deveria. Eu comecei a me perguntar coisas que antes eu evitava. Não sobre ele, mas sobre nós. Sobre quando foi que a gente parou de se encontrar de verdade. Sobre o que ainda existia ali que merecia ser chamado de relação. E sobre o que já tinha virado apenas convivência disfarçada de normalidade. À noite, o silêncio era ainda pior. Porque não havia distração. Só nós dois no mesmo espaço, fingindo que o dia não tinha deixado marcas. Eu me deitava ao lado dele e sentia a distância mesmo sem movimento entre nós. Era como se existisse uma linha invisível no meio da cama. E ninguém cruzava. Nem ele. Nem eu. E isso me fazia pensar mais do que eu queria. Porque quando duas pessoas param de se confrontar, elas também param de se alcançar. Eu comecei a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ele suspirava antes de falar qualquer coisa simples. O tempo que ele demorava para responder perguntas banais. O cuidado excessivo em não criar novos assuntos. Não era paz. Era contenção. Como se qualquer palavra pudesse abrir uma ferida que nenhum dos dois queria tratar. E eu me vi presa nesse espaço estranho. Entre o que aconteceu e o que ninguém tinha coragem de nomear. E pela primeira vez, eu comecei a entender que talvez o problema não fosse aquele momento no sofá. Mas tudo o que ele tinha revelado sem precisar dizer uma única palavra depois dele. O que eu comecei a perceber a verdade é que a gente não percebe tudo de uma vez. A gente vai juntando sinais. Pequenos pedaços de desconforto. Momentos que parecem comuns demais para serem importantes. Até que um dia eles começam a fazer sentido juntos. Foi isso que aconteceu comigo. Depois daquele dia no sofá. Depois do silêncio que ficou entre nós. Depois de tudo que não foi dito, mas foi sentido. Eu comecei a olhar para trás. Não com raiva. Nem com pressa. Mas com uma espécie de lucidez que chega devagar. Quase como se alguém acendesse uma luz dentro da memória. E aí eu vi. Não foi só aquele dia. Eu só não queria ver antes.
Eu comecei a lembrar de coisas que antes eu ignorava. O jeito como ele já não me perguntava mais nada com interesse real. Como os meus silêncios também tinham começado a existir dentro dele sem resposta. Como a gente passou a dividir a casa. Mas não mais os detalhes. E o mais estranho é que nada disso aconteceu de forma brusca. Foi tudo suave. Quase imperceptível. Como tinta que desbota devagar numa parede que você vê todos os dias e não percebe mudando. Eu me dei conta de quantas vezes eu já tinha me sentido sozinha mesmo quando ele estava ao meu lado. Quantas noites eu tentei conversar e encontrei apenas respostas curtas. Quantos momentos eu transformei em não é nada, só para não encarar o que estava crescendo entre nós. E isso me doeu de um jeito diferente. Porque não era sobre um único evento. Era sobre um padrão. Uma repetição silenciosa de afastamento emocional. Eu comecei a entender que o que aconteceu naquele dia no sofá não foi o início de nada. Foi só o momento em que eu finalmente enxerguei o que já existia há muito tempo. E isso muda tudo. Porque quando você percebe que algo não começou ontem, você também percebe que já passou tempo demais tentando fingir que não via. Eu olhei para ele em outros dias depois disso. E comecei a notar como ele também parecia cansado. Não só fisicamente, mas emocionalmente distante. Como se ele também estivesse preso em algo que não sabia nomear. E isso me deixou confusa. Porque não era mais uma história simples de certo ou errado. Era duas pessoas se perdendo dentro de algo que um dia foi amor. Mas agora parecia só rotina com memória. E eu comecei a me perguntar coisas que antes eu evitava. Quando foi que a gente deixou de conversar de verdade? Quando foi que o silêncio virou mais confortável do que a presença? Quando foi que eu parei de esperar e comecei só a aceitar? Essas perguntas não vinham com resposta fácil. Elas vinham com peso. E cada uma delas parecia reorganizar alguma coisa dentro de mim. Eu não tinha todas as respostas ainda. Mas uma coisa estava clara. Eu já não conseguia mais olhar para a nossa história do mesmo jeito. Porque agora eu via o que antes eu escolhi não ver. E depois que você enxerga, não existe mais volta para a mesma forma de sentir. Nem todo amor é do jeito que a gente espera. Eu demorei para entender que nem toda história de amor termina com um final claro. Algumas não acabam de verdade. Elas só mudam de forma. Ficam diferentes. Mais silenciosas. Mais distantes. Mais difíceis de nomear. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que eu senti e repensei, eu comecei a enxergar minha vida com outros olhos. Não porque algo foi resolvido, mas porque algo dentro de mim finalmente parou de fingir. E isso, de certa forma, já é uma resposta. Eu ainda estava ali. Na mesma casa. Na mesma rotina. No mesmo sofá onde tudo começou a mudar. Mas eu não era mais a mesma pessoa sentada nele. Agora existia uma consciência que antes eu evitava. Uma lucidez que não deixa você voltar ao modo automático das coisas. Eu olhava para ele às vezes. E já não buscava o que eu buscava antes. Não havia mais aquela expectativa silenciosa de retorno, de mudança repentina, de algo que restaurasse o que foi perdido. Porque eu entendi que algumas coisas não voltam. Elas apenas deixam de ser o que eram. Nem todo amor machuca de uma vez. Alguns vão apagando a gente devagar. E isso é o mais difícil de perceber. Porque não existe um momento exato para apontar como o fim. Não existe uma discussão final que explica tudo. Só existe o acúmulo. De silêncios. De distâncias. De pequenas ausências que a gente aprende a chamar de normal. Eu comecei a aceitar que o amor que eu tinha conhecido talvez já não existisse mais da forma que eu lembrava. Mas isso não significava ódio. Nem culpa. Nem arrependimento absoluto. Era só compreensão. E compreender não é leve. Às vezes, compreender dói mais do que não saber. Porque quando você entende, você também precisa parar de se enganar. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. E, pela primeira vez, isso não me assusta tanto quanto antes. Porque agora eu entendo que a vida não exige respostas imediatas. Ela exige consciência. Eu aprendi que amor não é só presença. Não é só estar na mesma casa. Nem só dividir a mesma rotina. Amor também é encontro. É escuta. É escolha diária. E quando isso deixa de existir, o que sobra precisa ser encarado com honestidade. Mesmo que doa. Eu não sei se tudo entre nós ainda pode ser chamado de amor. Mas eu sei que não posso mais ignorar o que eu sinto.
E isso já muda tudo. No fim, talvez não exista um final perfeito para histórias assim. Só existe o momento em que a gente para de se abandonar dentro delas. E começa, aos poucos, a se enxergar de novo.